Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Leandro Alves e estamos estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD. E hoje teremos a lição de número 3, falando sobre Acabe e o profeta Elias. Mas antes gostaria de pedir a você que nos acompanha nesse momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Desde já gostaria de fazer o meu grande agradecimento aqui a Deus por essa oportunidade e a todos que trabalham no crente docente e nos dar essa oportunidade de divulgar, continuar falando da palavra de Deus e edificar muitas pessoas através desse canal. Eu espero que você seja muito abençoado e enriquecido através dessa lição. A lição que nós vamos tratar hoje fala de um rei e de um profeta, em que esse rei ele tomou o caminho da idolatria, tomou o caminho da perversidade e se afastou da presença de Deus através da adoração de ídolos, de imagens e também da apostasia espiritual, se enveredando por alianças políticas, alianças entre outros deuses e levando uma nação para o pecado. E aí, nós estamos aí tratando de Acabe, que se casa com uma mulher chamada Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Jezabel foi uma devota de Baal, o deus da Fenícia. Ela encorajou Acabe a construir santuários para o culto a deuses. Trouxe centenas de sacerdotes e profetas dessa religião para Israel. Ela perseguia os profetas do Senhor e mandava matar aqueles que falassem contra os seus atos de idolatria. E ela exercia uma forte influência sobre a vida de Acabe. A sua influência era tão grande na vida de Acabe que ele introduziu o culto a Baal, criou um templo de Baal na nação de Israel. Com isso, ele levou todo o povo e toda a nação à prostituição, à feitiçaria e à idolatria, e fugindo diante da presença do Senhor. Esse é o trágico cenário que Acabe e Jezabel trouxeram para a nação de Israel. E aí surge na história alguém que vai chamar o povo, vai chamar a atenção no cenário, que é o profeta Elias, cujo o nome significa Iavé é Deus, ou Jeová é Deus. Ele foi participativo nos reinados de Acabe e de Acasias. Ele profetiza no Reino do Norte, aproximadamente 874 a 850 a.C. E o relato do seu ministério começa exatamente em 1 Reis, capítulo 17, e vai lá até a ascensão dele, registrado em 2 Reis, capítulo 2. Não temos nenhuma genealogia chamada ao serviço ou o antecedentes da onde ele provém. Mas a Bíblia só menciona que ele é da cidade de Tisbe, ou Tisbita, que está dentro da terra das regiões de Gileade, ao leste do Rio Jordão. E ele surge no cenário dizendo para Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, cuja presença estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E é muito interessante quando Elias profetiza a respeito de não chover, porque Israel politicamente está vivendo um ótimo cenário econômico, até porque o pai de Acabe fez grandes alianças, teve grandes conquistas sobre o seu tempo, e no qual, dentro dessas alianças, trouxe a união entre Acabe e Jezabel, e ele
o Elias vem profetizando a respeito da chuva, cujo Deus implantado em Israel é o Deus da fertilidade, é o Deus da produtividade. E agora Elias vem com uma proposta profética de Deus, o Deus Todo-Poderoso, em que não haveria mais chuva durante um período de aproximadamente 3 anos e meio. E agora, Acabe e Jezabel, irado com a profecia de Elias, dar-se uma incursão em cima desse grande profeta de Deus. E é nesse momento que nós vemos a intervenção divina por conta das atrocidades e idolatrias de Acabe com Jezabel, que leva a nação a um sofrimento e um distanciamento da sua presença. Deus surge com Elias no cenário para trazer o povo ao arrependimento e assim sarar a nação de Israel, reconciliando o povo com Deus. E nós vemos que o preço da desobediência de um líder da nação trouxe uma seca para o povo. Então, o líder peca, erra, leva o povo para o caminho errado e todo mundo sofre com uma sentença, porque Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. Deus é tardio em irar-se, mas também Ele é fogo consumidor. E é claro que nesse cenário em que Elias profetiza contra Acabe que não haveria chuva, o próprio profeta também vive o seu período de dificuldade. Mas ainda assim, no meio dessa escassez, Deus providenciou alimento para Elias e direcionou Elias para onde ele deveria estar nesse período profético. Deus direciona Elias para o ribeiro de Querite e disse que os corvos os alimentaria, e assim com pão e carne. 2 vezes ao dia ele era visitado e também bebia do ribeiro de Querite. Porém, ele também sofre com a seca, porque não havendo chuva, o ribeiro se seca. E agora ele tem que caminhar. E aí Deus direciona ele para ir até uma viúva na cidade de Sarepta, na qual iria sustentar. E ele, chegando, vendo essa viúva, ela estava passando por total dificuldade. E ela estava preparando o seu último alimento para ela e seu filho. Mas Elias tem uma atitude ousada e diz para aquela mulher que ela teria que fazer um bolo primeiro para ele e depois, sim, ela alimentaria o seu filho. E ela toma uma atitude de primeiro trazer para o profeta. E ela é alcançada por uma bênção extraordinária, que é trazendo a primícia para o homem de Deus. E depois, sim, participando, vivendo, comendo do que depois viria. E diz a palavra de Deus que nada faltou para aquela família até o fim da seca. E assim nós vemos o cuidado de Deus, tanto para quem profetiza a verdade, como também a providência de Deus chegando num período de tamanha escassez para os órfãos e para as viúvas. É Deus tratando no meio do caos de alguém que tem a sua maior necessidade. E Deus faz viver a sua maior abundância no meio do caos. Então a primeira aprendizagem, nós estamos num período de pandemia onde a economia está uma loucura, aonde a política tem se corrompido, nós cremos que viveremos também período de abundância nesse maior momento de caos social, de caos político, de caos econômico. Nós temos a certeza que estamos debaixo de uma diretriz de Deus, como profeta para falar a verdade e também
para vivermos uma abundância em meio à escassez. Elias está diante de Acabe, que está endurecido, está com seu coração entenebrecido pela desobediência, pela idolatria e pela forte influência da sua mulher Jezabel, que incitava-o a cada vez mais mergulhar na cultura de outros deuses. E também pela forte atitude dessa mulher, na qual Apocalipse 2:20 vai mencionar sobre o espírito dessa profetisa, que vai induzindo gerações e gerações, que vai induzindo essa total prostração do afastamento da presença de Deus. Essa mulher, ela era uma mulher incansável em corromper, em deturpar, a ponto que Acabe quer possuir a vinha de Nabote, e Nabote se nega a dar porque era uma herança. Ela induz Acabe a persuadi-lo para comprá-lo. E Nabote não vende, e Acabe ficou extremamente triste. Ela, para tirar a tristeza do coração de Acabe, vai lá e mata Nabote, tira sua vinha e dá para Acabe. Essa é a mulher na qual Acabe se casou, cheia de atitudes perversas, prostituição, idolatria, tudo quanto era abominável aos olhos de Deus. E Acabe está aí envolvido por essa mulher, envolvido, cego também espiritualmente, por que não dizer? E aí, quando chega alguém que mostra o espelho e você está com o coração endurecido, as atitudes são aversivas. Haja vista que Elias também sofreu ameaças de Jezabel. E Elias dispara uma palavra profética também para Jezabel, dizendo que ela não seria enterrada, mas ela morreria e o seu corpo seria comido pelos cães. A justiça de Deus alcança Jezabel, porque ela não somente induziu o povo, mas desafiou o verdadeiro Deus de Israel. E nós aprendemos que ai daquele que desafia ou afronta a autoridade do Deus eterno. Vai ser resumido a nada, como diz a palavra de Deus, todos aqueles que se levantarem contra a autoridade do Deus Todo-Poderoso. E nesse contexto, Acabe tenta responsabilizar Elias pelo problema da seca, na qual estava tudo indo muito bem, até que Elias dar uma palavra profética. A sequidão vem, a miséria entra, a dificuldade do povo se alimentar, no crescimento da produtividade. Acabe tenta induzir ao povo a pensar que Elias estava errado. Porém, Elias mostra que o maior erro não foi a sua palavra profética profetizando seca em Israel, mas sim a péssima atitude de Acabe se dobrar a outros deuses a não ser ao Deus de Israel, ao Iavé, o Deus Todo-Poderoso. Um outro fato que confronta a Acabe é quando Elias faz o desafio no Monte Carmelo. A questão foi claramente apresentada por Elias e o desafio ali estava lançado. Quando Elias prepara o altar e conserta o altar que estava quebrado, é mais uma apresentação ao povo de como estava o estado espiritual da nação provocado pela sua liderança. Elias, ele faz questão de mostrar ao povo que por conta do distanciamento da liderança, tudo aquilo estava acontecendo. E aí ele convoca essa reunião contra os sacerdotes de
de Jezabel, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. E aí, Elias deu a oportunidade para que os profetas de Acabe e Jezabel clamassem para que houvesse fogo caindo do céu. E aí passaram um período da parte da manhã clamando. E Elias, nesse período, debochando até mesmo desses profetas, diante de todo o povo, ele fica ali, falando, será que Baal está dormindo? Será que Baal está viajando? E aí, enquanto isso, os profetas de Baal e de Azera estavam lá se retalhando, fazendo de tudo para que algo acontecesse. Até que chega o momento de Elias. E Elias, ele repara o altar, ele deita a água, ele arma as pedras, coloca a lenha, corta o sacrifício, e aí ele faz uma oração simples, que é convocando, clamando ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele chama pelo Deus da aliança, um Deus que faz um pacto com o seu povo, e que seu povo se lembrar da aliança uma vez feita, ele responderá ao seu povo. E nesse caso ele respondeu com fogo, e todo o povo viu quem era Deus em Israel. E apesar de Acabe ver fogo cair do céu, Elias profetizar a seca, depois Elias profetiza uma grande e abundante chuva, e ele ver isso tudo, Acabe não se consertou. E aí para nós fica uma grande lição, que nós não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. E aí nós precisamos estar atentos à grande convocação divina ao arrependimento. Que Deus possa te abençoar ouvindo essa lição. Que Deus possa produzir saúde espiritual, humildade, quebrantamento. E isso tudo, Deus possa receber a tua adoração e a tua humilhação diante da presença dEle. Porque um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. E Deus mudará a sua sorte. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa produzir ainda mais um fruto de arrependimento no seu coração. E antes de terminar, gostaria de convidar a você a seguir as nossas redes sociais, no Instagram, @crentedocente, e também estamos lá no Facebook, facebook.com/crentedocente. E também ficar sempre atento aqui, ativando o sininho das notificações no YouTube. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fique com Deus.